Existe um problema invisível que nos persegue diariamente e raramente percebemos. A mente humana é moldada por ilusões. Ela nos aprisiona, nos faz acreditar que escolhemos, quando na verdade seguimos correntes invisíveis. Imagine que você vive dentro de uma caverna acreditando que as sombras projetadas na parede são tudo o que existe. Essa caverna existe. Ela se chama mente humana, e suas sombras são desejos implantados, padrões sociais, informações distorcidas e comparações constantes. Você acorda todos os dias e repete hábitos que nem são seus, defende ideias que nunca questionou, corre atrás de metas que nem sabe se realmente importam. Platão já nos alertava para isso há milênios com sua Alegoria da Caverna. Prisioneiros acorrentados, olhando para as sombras, acreditando que aquilo era a realidade. Um deles se liberta, olha para a luz, sente dor nos olhos, confusão, medo, mas descobre que a verdade está lá fora. Hoje, essa luz é consciência, atenção plena, reflexão. E muitos de nós continuam presos, porque sair da caverna dói. Porque questionar a realidade exige coragem. Heráclito nos lembra que nada é estático. Tudo flui, nada permanece, dizia ele. E, entanto, insistimos em agarrar a vida como se fosse pedra. Queremos estabilidade, queremos segurança, queremos sentir que o mundo não vai nos mudar. Mas o mundo muda constantemente, e nós mudamos junto. Cada notícia, cada evento, cada relação transforma nossa percepção. Se não aceitarmos a impermanência, sofremos. E a ilusão moderna é que podemos controlar tudo. Redes sociais, empregos, status, relacionamentos, tudo isso nos dá a falsa sensação de controle. Passamos horas perseguindo objetivos, consumindo conteúdo, buscando validação, acreditando que isso trará liberdade, felicidade ou sentido. Mas não traz. Pelo contrário, nos mantém presos. Freud já havia apontado que grande parte de nossas decisões não é consciente. Estamos moldados por impulsos, traumas, padrões internalizados desde a infância. A grande questão é: você realmente está decidindo ou apenas reagindo a um conjunto de estímulos que nem percebe? Pense na vida moderna. A sociedade nos transforma em trabalhadores da aparência. Byung-Chul Han descreve isso como a sociedade do desempenho. Não há patrões físicos que nos obrigam a trabalhar. Nos exploramos voluntariamente, criando nossos próprios calendários, nossos próprios padrões de produção, consumindo tempo e energia em busca de reconhecimento, status e aprovação. É a versão contemporânea da caverna. Mas, diferentemente dos prisioneiros de Platão, não estamos acorrentados por cordas visíveis. Estamos acorrentados por hábitos invisíveis, ansiedades, comparações e medos. Quantas horas você passa consumindo conteúdo irrelevante, rolando feeds, reagindo a notificações, apenas para sentir que está conectado, que está presente, que faz parte de algo maior? A realidade é que, enquanto isso, a vida escorre pelos seus dedos. O tempo que poderia ser investido em atenção consciente, em aprendizado real, em relacionamentos profundos, está sendo desperdiçado em sombras que não têm substância. Heráclito nos lembra que a mudança é inevitável, e Camus nos ensina que aceitar o absurdo é libertador. Mas como aplicar isso no cotidiano? Primeiro, perceber que você vive em uma ilusão. Observar os padrões que não são seus, os desejos que não pertencem à sua essência, os medos que foram impostos pela sociedade. Segundo, aceitar a mudança constante. Cada evento, cada pessoa, cada oportunidade modifica o fluxo da vida. Resistir só causa sofrimento. Terceiro, criar significado próprio. O mundo não dá sentido, mas você pode escolher onde colocar sua atenção, onde investir energia e tempo,
quais valores realmente merecem existir na sua vida. Viktor Frankl chamaria isso de encontrar propósito mesmo diante de circunstâncias adversas. A liberdade surge quando entendemos que o valor da vida não está no que possuímos, mas na maneira como escolhemos viver. Nietzsche nos lembra que muitas vezes preferimos mentiras agradáveis à verdade dura. E isso se manifesta claramente no mundo digital. Queremos acreditar em versões idealizadas de nós mesmos, nos enganamos sobre nossos objetivos, abraçamos ilusões que nos mantêm confortáveis, mesmo que nos impeçam de crescer. A psicologia moderna confirma: pessoas que vivem buscando a aprovação externa têm maior ansiedade e depressão. Mas aqueles que desenvolvem autonomia emocional, atenção plena e consciência sobre suas escolhas constroem resiliência, satisfação duradoura e clareza de propósito. Cada decisão consciente é como abrir uma fresta na caverna, permitindo que a luz penetre. Cada reflexão sobre a própria mente é um passo em direção à liberdade real. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já se perguntou se está perseguindo algo que realmente deseja, ou apenas reagindo a expectativas externas? Quantas decisões são autênticas e quantas são sombras projetadas pela sociedade, pelos amigos, pela mídia, pelos padrões impostos? O verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar sua própria mente. Marco Aurélio dizia que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Se o seu pensamento está cheio de medos, comparações e ilusões, a felicidade jamais será possível. Mas se você consegue olhar para dentro, questionar suas crenças e abraçar o fluxo da vida, o absurdo e a impermanência, a liberdade se torna tangível. Escape da caverna. Aceite o fluxo. Encare o absurdo. Observe seus hábitos, seus desejos, suas distrações, suas correntes invisíveis. Questione cada impulso, cada meta, cada padrão. Liberte-se da ilusão que controla sua mente todos os dias. E perceba que quando você faz isso, começa a viver de verdade. Não mais reagindo, mas criando. Viktor Frankl nos lembra que mesmo diante de um mundo caótico e imprevisível, sempre existe a possibilidade de escolher significado. O que diferencia aqueles que vivem plenamente daqueles que apenas sobrevivem é a capacidade de assumir responsabilidade sobre suas próprias percepções e escolhas. O mundo externo pode permanecer absurdo, injusto e imprevisível, mas o controle sobre nossa mente é o primeiro passo para escapar da ilusão. É nesse espaço de consciência que começamos a transformar sofrimento em aprendizado, frustração em clareza e pressão em propósito. Imagine quantas vezes você se sentiu sobrecarregado pelo que outros esperavam de você, apenas porque nunca parou para questionar: isso é meu ou é deles? Essa pergunta simples é o primeiro lampejo de liberdade, a fagulha que começa a iluminar a caverna. A neurociência explica por que é tão difícil quebrar essas correntes invisíveis. Nosso cérebro é programado para buscar recompensas imediatas e evitar dor. Cada impulso não questionado, cada hábito repetido, cada distração que nos conforta temporariamente, ativa circuitos de prazer momentâneo. Mas o prazer passageiro não gera significado. O vício em notificações, o consumo incessante de conteúdo, a necessidade de validação externa, tudo isso reforça as sombras que Platão descreveu. Quanto mais nos envolvemos nessas sombras, mais esquecemos quem realmente somos. É como se estivéssemos vivendo uma realidade paralela, acreditando que aquilo é a vida real, quando, na verdade, cada instante desperdiçado nos afasta da liberdade interior. Nietzsche nos provoca a questionar nossas próprias mentiras internas. Quantas vezes você se engana para evitar desconforto? Quantas vezes prefere a ilusão do que é confortável, do que é socialmente aceito, do que é fácil de justificar, ao invés da verdade que pode ser dolorosa, mas libertadora? A sociedade moderna nos induz a acreditar que felicidade é algo que se conquista externamente. O cargo, a casa, o carro, o título, a fama.
Mas a verdade é que todas essas coisas são sombras, reflexos temporários e muitas vezes nos afastam do que realmente importa: a consciência de quem somos, de nossas capacidades e limites, de nossos valores mais profundos. Camus nos lembra que abraçar o absurdo não significa desistir, mas assumir responsabilidade sobre nossa própria vida. Viver conscientemente significa enfrentar o fato de que o mundo não nos deve sentido algum, mas que ainda assim podemos criar significado. Jordan Peterson reforça isso de forma prática. Enfrentar a responsabilidade e estruturar a própria vida é a única maneira de escapar do caos. A liberdade real não está em fugir, mas em assumir o controle sobre o que podemos, começando por nossa mente, nossas escolhas e nossas atitudes. Cada pequeno ato de consciência é um passo fora da caverna, um gesto de autonomia contra as sombras que nos manipulam diariamente. E quando falamos de mundo moderno, não podemos ignorar a pressão constante por produtividade e comparação. Byung-Chul Han descreve a sociedade contemporânea como um espaço de autoexploração, onde somos tanto o explorador quanto o explorado. Aceitamos voluntariamente correntes que nos sobrecarregam porque acreditamos que precisamos ser perfeitos, estar conectados o tempo todo, produzir sem descanso. É um ciclo vicioso. Quanto mais buscamos validar nossas ações externamente, mais reforçamos a ilusão que nos aprisiona. A liberdade surge quando questionamos essas correntes, quando reconhecemos que o valor de cada ação não está no aplauso, mas no propósito que ela carrega. A psicologia mostra que criar espaço para reflexão, atenção plena e autorreflexão é essencial. Quando conseguimos desacelerar, observar nossos pensamentos e sentimentos, identificar padrões repetitivos e ilusões que nos controlam, podemos começar a escolher conscientemente como agir. É como se ligássemos uma luz dentro da caverna, revelando não apenas as sombras externas, mas também os enganos internos. E quanto mais praticamos isso, mais percebemos que a liberdade não é um destino, mas uma prática diária, uma escolha contínua de não se deixar dominar por ilusões. E aqui entra a essência de Platão, Heráclito e Camus combinados. Olhar para a realidade como ela é, aceitar sua constante transformação e abraçar o absurdo como oportunidade de criar significado. Isso nos força a confrontar perguntas fundamentais. Minhas escolhas são minhas ou estou seguindo um roteiro que nem percebi? Estou investindo tempo e energia em algo que realmente importa ou estou apenas reagindo ao que outros consideram importante? Estou vivendo conscientemente ou me iludindo com sombras confortáveis? A cada pergunta respondida com honestidade, damos um passo para fora da caverna, para longe das correntes invisíveis que nos controlam e mais perto de uma vida autêntica, significativa e livre. Por fim, a liberdade que buscamos não vem de dominar o mundo externo, mas de dominar nossa mente. Não é sobre ter mais, mas sim sobre perceber, escolher e agir com consciência. Não é sobre escapar do fluxo da vida, mas aprender a fluir com ele sem se perder. Não é sobre negar o absurdo, mas enfrentá-lo e encontrar nele a oportunidade de criar significado. Só quem consegue enxergar a caverna, perceber as sombras e aceitar a luz que incomoda, encontra o caminho da liberdade. E você? Agora está pronto para enxergar a verdade e se libertar das ilusões que moldam sua mente todos os dias? O terceiro movimento da jornada é encarar um inimigo mais sutil, o conformismo. Não o conformismo visível de quem se rende explicitamente, mas o conformismo sofisticado que veste máscaras de liberdade. Vivemos em uma era em que todos falam de autenticidade, individualidade e expressão pessoal, mas a grande verdade é que a maioria repete padrões pré-fabricados. As roupas que escolhemos, as opiniões que compartilhamos, os gestos de indignação que expressamos, tudo isso já foi ensaiado, moldado e entregue a nós como uma receita. Basta percorrer alguns minutos pelas redes sociais para perceber. Milhares de vozes falando, mas poucas realmente dizendo algo novo. É o eco da caverna platônica em escala global. Nietzsche chamaria isso de a vitória da moral do rebanho, a tendência de se alinhar, de buscar aprovação, de evitar o risco de pensar por conta própria. O problema não é apenas a mediocridade que isso gera, mas o custo invisível. Cada vez que negamos nossa individualidade, reforçamos uma prisão interna. O filósofo alemão nos instiga a nos tornarmos quem realmente somos, e esse processo é tudo menos confortável.
Exige coragem para se afastar do coro, suportar a solidão e até a rejeição, abraçar a responsabilidade de forjar valores próprios. E é aqui que se encontra a linha tênue entre viver e apenas existir. Muitos estão vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente porque abriram mão da autenticidade em troca de pertencimento barato. Do ponto de vista psicológico, esse fenômeno é reforçado pelo mecanismo de regulação social. O cérebro humano, adaptado para sobreviver em tribos, busca constantemente sinais de aceitação e exclusão. Ser rejeitado ativa as mesmas áreas de dor física no cérebro, como mostram estudos em neurociência social. Isso explica por que preferimos nos calar mesmo quando discordamos, porque sorrimos quando estamos infelizes, porque compartilhamos ideias populares sem refletir se realmente acreditamos nelas. Nosso cérebro, em sua ânsia de segurança, nos aprisiona a uma vida de sombras agradáveis. Mas a liberdade exige risco. Kierkegaard dizia que a angústia é o sintoma da liberdade. Quando percebemos que temos múltiplos caminhos, sentimos vertigem. É mais fácil viver na ilusão de que não há escolha, de que as coisas são assim, do que encarar o peso da responsabilidade de decidir. Por isso, muitos permanecem nas sombras, não porque não vejam a luz, mas porque temem o que a luz exige. É mais fácil acreditar nas promessas de felicidade rápida, nos discursos prontos de gurus modernos, do que suportar o silêncio incômodo da própria consciência. E, no entanto, a vida verdadeira começa nesse silêncio. Quando conseguimos suportar a solidão, quando encaramos o vazio sem distrações, quando nos permitimos sentir a angústia da liberdade, começamos a construir significado. Viktor Frankl insistia que o sentido não pode ser dado, apenas descoberto. E ele só emerge quando enfrentamos nossas próprias perguntas. Quem sou eu além das máscaras sociais? O que realmente desejo, além das expectativas alheias? O que é liberdade para mim, além dos slogans de consumo? Cada resposta honesta é uma ruptura na corrente, uma fissura na caverna. O mundo moderno, no entanto, oferece inúmeras formas de anestesia. O entretenimento constante, o excesso de informação, a corrida pelo status, tudo serve como distração para não encarar as questões fundamentais. Byung-Chul Han observa que vivemos em uma era da positividade, onde até o sofrimento precisa ser transformado em produto motivacional. A tristeza, o tédio, a angústia, todos esses estados humanos legítimos são tratados como falhas a serem corrigidas rapidamente. Mas ao fazer isso, perdemos a profundidade da experiência. A dor não é um erro, é um convite à transformação. Quem tenta fugir do sofrimento, foge também da possibilidade de crescimento. E é aqui que o estoicismo oferece uma lição prática. Não controlamos o mundo externo, mas sempre controlamos nossa atitude diante dele. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava que a mente é invencível quando escolhe sua própria resposta. Isso não significa resignação, mas autonomia. Se você depende do mundo para ser livre, nunca o será. Mas se aprende a dominar suas reações, ninguém pode aprisionar sua mente. Essa é a verdadeira revolução. Não a que acontece nas ruas, mas a que ocorre dentro da consciência de cada indivíduo. A neurociência apoia essa ideia ao mostrar a plasticidade cerebral. Cada escolha consciente, cada ato de reflexão, cada momento em que resistimos ao impulso automático, literalmente molda nosso cérebro. Criamos novos caminhos neurais, fortalecemos a capacidade de atenção, aumentamos o domínio sobre nós mesmos. A liberdade não é apenas uma metáfora, mas um processo biológico, uma construção física dentro do cérebro. Cada vez que escolhemos lucidez ao invés de ilusão, fortalecemos nossa autonomia neural. Camus, com sua visão do absurdo, nos lembra que o sentido da vida não está dado. Precisamos construí-lo no meio do caos. Isso significa aceitar que não existe manual definitivo, que não há resposta pronta, que a verdade é muitas vezes contraditória. Viver é criar, não consumir. E é exatamente essa criatividade radical que nos liberta. Quando paramos de buscar validação e passamos a criar valores, narrativas e significados próprios, deixamos de ser prisioneiros e nos tornamos autores.
A sociedade, é claro, continuará tentando nos puxar de volta para a caverna. Sempre haverá promessas fáceis, atalhos sedutores, discursos de que é melhor não complicar a vida, mas cada instante de lucidez prova que a simplicidade não está a seguir o rebanho, mas sim em ser fiel a si mesmo. O verdadeiro peso da vida não está na responsabilidade, mas no vazio de quem não ousa carregar nada. A responsabilidade é o que dá densidade, propósito e direção. No final, a questão se resume a uma escolha constante: permanecer nas sombras confortáveis ou caminhar em direção à luz que cega e transforma. E essa escolha não é feita uma vez, mas todos os dias, em cada decisão, em cada silêncio, em cada momento em que resistimos ao conformismo. A liberdade não é um prêmio final, mas uma prática contínua. É acordar diariamente e se perguntar: vou viver de acordo com minhas próprias convicções ou repetir o roteiro que outros escreveram para mim? Chegar a este ponto da reflexão exige coragem, porque agora estamos nos aproximando do cerne da liberdade. A consciência de que o tempo que temos é finito e que cada minuto desperdiçado alimenta a ilusão que nos prende. Sêneca nos lembrava que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Cada distração digital, cada comparação inútil, cada aprovação buscada fora de nós rouba a energia vital. É fácil se perder em tarefas e hábitos que parecem produtivos, mas que não nos transformam. O mundo moderno nos oferece milhões de opções todos os dias, mas poucas realmente nos fortalecem ou nos aproximam de quem queremos ser. A mente é seduzida pelo imediato, pelo estímulo, pelo superficial. O perigo não está no mundo, mas na nossa aceitação silenciosa dele. Platão, Heráclito e Camus se encontram neste ponto. A liberdade exige romper com padrões, aceitar o fluxo e criar sentido. Mas isso exige disciplina. Nietzsche chamaria isso de amor a fati, amor ao destino. Aceitação radical do que somos e do que nos acontece, transformando cada experiência em aprendizado. Jordan Peterson reforça isso. Assumir responsabilidade sobre a própria vida é a chave para transcender o caos externo. Mas assumir responsabilidade não é apenas executar tarefas, é entender que cada pensamento, cada reação, cada decisão molda nosso destino e nossa percepção. É aqui que a neurociência entra. Cada decisão consciente reforça circuitos de atenção, autocontrole e reflexão, criando um cérebro mais resistente à ilusão e mais capaz de sustentar a liberdade interior. O mundo moderno, no entanto, desafia essa prática. Byung-Chul Han observa que vivemos na sociedade da hipertransparência e do desempenho, onde cada gesto é exposto, cada erro amplificado e cada conquista analisada. A pressão por estar sempre presente e relevante nos faz confundir atividade com produtividade, atenção com consciência e popularidade com significado. A ilusão moderna não é mais apenas a sombra da caverna, mas a tela infinita de estímulos que nos distrai do essencial, tornando-nos escravos voluntários do imediatismo. A mente que não questiona se torna um reflexo do mundo, repetindo padrões, absorvendo opiniões, perseguindo recompensas instantâneas como se isso fosse liberdade. Mas liberdade verdadeira é interna. Ela exige coragem, disciplina e consciência contínua. E o tempo, esse recurso que escapa tão rapidamente, é o maior aliado ou inimigo nessa jornada. Cada minuto desperdiçado em distrações, hábitos automáticos ou validação externa reforça a ilusão. Cada instante investido em consciência, reflexão e ação alinhada com nossos valores fortalece a liberdade. Marco Aurélio lembrava que a felicidade depende da qualidade dos pensamentos e das escolhas diárias. Sêneca nos adverte sobre a brevidade da vida. Não há tempo a perder com sombras. Byung-Chul Han reforça que a velocidade da vida moderna aumenta o risco de nos tornarmos escravos do desempenho e da superficialidade. O paradoxo é claro: quanto mais rápido o mundo gira, mais precisamos desacelerar internamente.
Finalmente, chegamos à síntese dessa jornada. Escapar da ilusão que controla sua mente todos os dias exige coragem, atenção, disciplina e reflexão contínua. Não é uma tarefa simples, mas é a única forma de viver plenamente. Platão, Heráclito e Camus nos fornecem os fundamentos filosóficos, Freud, a psicologia, a neurociência, as bases biológicas, e pensadores modernos como Jordan Peterson e Byung-Chul Han, a prática diária. Tudo converge para um ponto. Liberdade verdadeira é interna, construída a cada decisão consciente, a cada reflexão profunda e a cada instante de presença plena. O convite é claro e urgente. Observe as sombras, questione cada impulso, aceite a mudança, abrace o absurdo, enfrente a angústia e faça escolhas que reflitam sua verdadeira essência. Cada minuto que passa é uma oportunidade de sair da caverna. Cada momento desperdiçado é uma confirmação da ilusão que ainda te prende. A pergunta final que fica para você agora é simples, direta e profunda. Você vai continuar vivendo nas sombras confortáveis da ilusão? Ou vai assumir a responsabilidade de enxergar a verdade e construir sua liberdade todos os dias?